Nesta aula nós vamos aprender como acrescentar o ing aos verbos. Eu sou o professor Johan e assim começamos nossa aula. A primeira coisa que você precisa saber é que o ing significa ando e indo em português. Por exemplo, comendo, dormindo, correndo. É isso que nós vamos aprender nesta aula. Começamos pela primeira regra. Quando um verbo termina em E, nós eliminamos a letra E e colocamos ing. Por exemplo, aqui vemos o verbo make, que significa fazer. Como ela está terminando em E, eu elimino a letra E e acrescento ing. Agora nós tornamos essa palavra com esse ando indo, né? Making, making. Muito bom. Agora vamos para o passo número 2. Quando o verbo termina em Y, acrescenta somente ing. Por exemplo, o verbo que nós temos aqui é play e termina em Y. Então, a regra fala que somente devemos acrescentar ing. Playing, jogando. Agora, regra número 3. Quando o verbo termina em IE, nós eliminamos as letras IE e colocamos Y mais ing. Por exemplo, aqui nós temos a palavra die. Então, a regra me diz que devo eliminar o I e o E. Então, nós eliminamos, agora nós temos que colocar o Y mais ing. Tá vendo? Então, dying. É muito simples, somente devo seguir os passos. Agora, vamos para o quarto passo. Quando o verbo termina em consoante, vogal e consoante, nós duplicamos a última letra e acrescentamos ing. Por exemplo, aqui nós temos a palavra swim, que significa nadar. Ela termina em consoante, vogal e consoante. Então, eu repito a letra M e acrescento ing. Swimming, swimming. Agora, passo número 5. Quando o verbo termina em W, acrescenta ing por causa do som do W. Por exemplo, aqui temos o verbo draw, que significa desenhar. Então, eu acrescento ing porque essa é a regra. Vamos para o passo número 6. Elas são casos especiais. Em inglês, a gente tem verbos que não podem ser modificados. Então, não importa se parece que devemos aplicar alguma regra. Por exemplo, aqui a palavra open, ela termina com consoante, vogal e consoante. Mas eu não posso duplicar a última letra, soa muito mal. Então, essa seria assim. Opening, opening. Agora vou te entregar 3 que são muito comuns. Visiting, listening, fastening. Essas são muito usadas e nós utilizamos aqui com muita frequência, tá bom? Agora nós temos o último passo, que seria esses verbos que não seguem nenhuma regra. Por exemplo, aqui a palavra work, ela não termina em Y, ela não termina em E, não termina em consoante, vogal e consoante, somente acrescentamos ing, porque elas não seguem uma regra. Então seria working, working. E assim nós chegamos ao fim da nossa aula. Agora assista esse vídeo porque vou te ensinar como fazer frases utilizando o gerúndio. Thank you so much, muito obrigado and see you next class.